A Recopa Sul-Americana tá chegando, são 2 joguinhos só pro Palmeiras buscar mais uma taça, tem jogo importante do Palmeiras, tem análise tática completa do adversário por aqui. No vídeo de hoje eu vou te apresentar como joga o Atlético Paranaense, o nosso adversário, os pontos fortes deles, que a gente precisa tomar cuidado e, claro, os pontos fracos, as fragilidades que podem levar o Palmeiras a mais uma taça. Vem comigo. Salve, salve, você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube, meu nome é Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, é isso aí. Hoje é dia de analisar o Atlético Paranaense, porque o Palmeiras vai enfrentar esse time na decisão pela Recopa Sul-Americana, é o vencedor da Libertadores contra o vencedor da Sula, então já sabe, rapaziada, prepara que eu vou dar o panorama completo do nosso adversário, os caminhos para mais uma vitória. Só antes de ir para análise, eu preciso agradecer vocês, porque batemos os 40 mil inscritos aí nos últimos dias, muito obrigado, rapaziada, você que é novo, você que se inscreveu, você que tá aqui há muito tempo, grande marca 40 mil, vamos em busca dos 50, 60, 100 mil, vambora, rapaziada, muito obrigado. Então, se você tá assistindo e ainda não tá inscrito, não esquece de se inscrever aqui pra gente buscar ainda mais marcas, e se você já tá inscrito, pega o link do vídeo, do canal, manda pra aquele seu amigo palmeirense que ainda não conhece a gente pra passar a palavra pra frente, fechou? E eu começo a análise desse Atlético Paranaense dizendo o seguinte, o Atlético Paranaense que venceu a Sul-Americana, que chegou à final da Copa do Brasil na última temporada, é diferente do Atlético de hoje, não só porque perdeu jogadores, mas porque tem mudança no sistema tático. Se liga. Em 2022, o Atlético tem usado uma linha de 4 na defesa. É isso aí, o Atlético que foi campeão da Sul-Americana com 3 zagueiros, chegou à final da Copa do Brasil também usando 3 zagueiros. O treinador se manteve, né? Ainda é o Alberto Valentim, que a gente conhece muito bem, mas agora o Atlético joga com uma linha de 4 lá atrás e daqui a pouco eu explico para vocês o que muda. Tem alguns pontos fracos em relação a isso que eu vou apresentar para vocês. Mas antes disso, só citar alguns pontos importantes. Primeiro, rapaziada, o Pedro Henrique e o Thiago Heleno não são zagueiros que saem muito bem pro jogo, não são zagueiros de bom passe. Então, pressionar os dois pode ser interessante pra gente sim. Inclusive, o último vídeo que eu fiz aqui, eu falei sobre a pressão alta do Palmeiras, a marcação alta do Palmeiras que tem melhorado. Vou deixar no card pra você conferir lá também e ficar por dentro de tudo. Então, o Atlético joga com essa linha de 4, tem o Eric aqui sendo o primeiro jogador de uma trinca de meio-campistas que eu vou apresentar pra vocês. O Eric é um cara importante na saída de bola, não que ele tenha um passe muito bom, ele joga melhor sem bola do que com, só que ele é esse primeiro cara à frente da linha de defesa na saída de bola, né? Então o Atlético pode sair com os 4 jogadores aqui, com os laterais um pouco mais baixos, uma saída mais sustentada, mas também pode sair com 3, mesmo jogando, defendendo com uma linha de 4. Então pode ter o Abner ficando um pouco mais pro Marcinho partir mais pra frente, ou o Marcinho ficando mais pro Abner ganhar o corredor, e eu vou falar mais sobre o Abner daqui a pouco, ou até o Eric entrando entre os zagueiros para liberar os dois laterais, enfim, mas o Atlético jogando com uma linha de 4 e com o Eric sendo esse primeiro homem aí da trinca de meio-campistas, que também tem Matheus Fernandes, sim, aquele Matheus Fernandes que a gente conhece bem, é outro jogador dessa trinca de meias, junto com o Léo Cittadini, certo? Então, são 3 jogadores aí desse meio-campo do Atlético. E no trio de ataque, o centroavante é ele, Pablo, sim, aquele Pablo também que jogava no São Paulo, que perdeu aquele gol contra o Palmeiras nas quartas de final da Libertadores, né? E aí, os pontas. Um dos pontas deve ser o Terans, tá? O Terans não tem jogado muito nesse 2022, não jogou muitos minutos por questões físicas, mas imagino que ele vai ser titular na Recopa. É um cara que é remanescente do time do Atlético Paranaense, campeão da Sul-Americana, o único remanescente daquele trio de ataque, né, que o Atlético tinha, né, junto com o Nicão, com o Kaiser, enfim, os dois já saíram, e o Terans é um cara muito importante, tá? Principalmente também em bola parada, é um cara importante para bater bola parada, então é bom a gente ficar esperto com isso. Do outro lado, acho que a disputa fica entre Reinaldo e Davi Araújo, que são 2 garotos aí que têm jogado um pouco mais nesse 2022. E por que a disputa tá entre esses 2 jogadores? Porque o jogador que vai tomar a posição provavelmente ao longo do ano, que é o Marlos, ainda não tá apto a jogar. Então, assim, é um cara que, se entrar no segundo tempo, imagino que deve entrar só no segundo tempo, porque não joga desde o final do ano passado, né? É um cara pra gente ficar de olho, é um cara pra gente tomar cuidado, porque é um jogador importante, mas não tá bem fisicamente, então vou tirar ele aqui. A disputa deve ficar entre esses 2 mesmo. Então, qual que é o esquema pra gente ficar esperto, rapaziada? Prestem atenção quando o Atlético ataca. O Atlético não tem ido muito bem ofensivamente falando nesse 2022, tá?
não tem criado muitas chances, mas um ponto que o Atlético força bastante é a triangulação pelos lados. Então ter o lateral avançando, esse meio-campista pelo lado e o ponta fazendo esse tipo de triangulação. Por que que eles fazem esse tipo de triangulação? Para poder gerar situações de cruzamento. Isso pode acontecer dos dois lados, mas principalmente pela esquerda por causa do Abner. O Atlético usa muito o cruzamento do Abner. Se liga. Vocês já vão ver nesse lance aqui exatamente o que eu acabei de falar para vocês, o Atlético buscando realmente essa triangulação. É um dos pontos fortes, talvez seja o ponto mais forte desse Atlético atacando em 2022, mais uma vez aí buscando o triângulo. Por quê? Para gerar espaço para esse cara aí. O Abner. Não vou dizer também que o Abner tá acertando muito cruzamento nesse 2022, mas ele foi um dos principais jogadores do Atlético no ano passado, tá? No ano que o Atlético venceu a Sul-Americana, que chegou à final da Copa do Brasil, e é um jogador de bom passe. Então, basicamente, não pode deixar ele cruzar, tá? Ele preparou para cruzar, é importante o Palmeiras tirar espaço, pressionar a bola, porque como ele tem um bom passe, o Atlético usa ele às vezes não só para cruzamentos aí chegando perto da área, chegando à linha de fundo, mas até um pouco mais recuado também. Então vejam só nesse lance como o Abner tá um pouco mais recuado, participando um pouco mais da saída de bola, como eu tinha mostrado para vocês lá no campinho, né, lá na prancheta, e olha só como o passe dele aqui não é nenhum cruzamento, mas é um lançamento pro Atlético utilizar uma referência, certo? Então um jogador para receber de costas e ajeitar, e um outro jogador vindo atacar o espaço. Então, gente, não é só não deixar o Abner ter espaço para construir que a gente mata esse problema. Mas de fato, acho que a principal ameaça sejam mesmo os cruzamentos, né? Dessa vez um cruzamento pelo lado direito, eu mostro aí. É interessante a gente ver que tem 3 jogadores ali entrando na área, mas o Atlético coloca às vezes 4, 5 jogadores, coloca bastantes jogadores para receber essa bola dentro da área, certo? O Atlético que foi o 6º time com melhor aproveitamento em cruzamentos no último Brasileirão, então é bom a gente ficar esperto. Esse lance, inclusive, que saiu o gol, que foi anulado depois, mas falamos então de como o Atlético ataca, como o Palmeiras pode se defender do Atlético, desses pontos fortes. Agora vamos falar um pouco sobre a defesa do nosso adversário, e aqui tem algumas brechas que a gente pode aproveitar. Primeiro de tudo, é importante falar que pelo histórico recente, o padrão do Atlético Paranaense contra times maiores, contra times que têm tendência a ter mais a bola, como eu falei que deve ser o cenário dessa Recopa, o Atlético gosta de marcar um pouco mais embaixo, tá? Então uma pressão ali num bloco médio ou baixo, e aí marcando um pouco mais baixo, marcando de uma maneira mais zonal, ou seja, protegendo mais os espaços. O Atlético fez isso de uma maneira perfeita contra o Flamengo na Copa do Brasil, por exemplo. E aí pode ter um ou outro encaixe mais curto dentro do setor, mas protegendo mais os espaços. Se o Atlético sobe mais a marcação, vai pressionar um pouco mais a saída de bola do adversário, aí pode ter alguns encaixes melhor definidos para poder ter mais pressão na bola. Só que é aquele negócio, o famoso cobertor curto. Se sobe muito, cria espaço nas costas e aí o Palmeiras pode aproveitar. Mas a marcação alta do Atlético, eu acho que a gente só deve ver se o Atlético tiver atrás no placar, tiver buscando o resultado. E aí, como eu disse, o padrão do Atlético nesse 2022 tem sido defender com essa linha de 4 aí, como nesse jogo aí que foi o Atletiba, né? O jogo mais importante que o Atlético jogou antes dessa decisão de Recopa, tá? Então o Atlético tem jogado com essa linha de 4. Mas não custa reiterar que o Atlético fez grandes jogos com uma linha de 5, né? Com 3 zagueiros na última temporada, então também não dá pra se surpreender muito se o Atlético decidir fazer isso em algum momento. Já falando em transição defensiva, ou seja, o comportamento deles quando perdem a bola, como nesse lance aí, o padrão é o pós-perda, tá? Ou seja, perdeu, já pressiona, cria essa zona de pressão ali para recuperar a bola o mais rápido possível. Isso pode ser eficiente, principalmente porque vai ser um jogo mais decisivo, então o jogador entra mais concentrado, entra com mais intensidade, independente de padrão tático, o Atlético tem sido muito competitivo nesses jogos grandes. Agora, é aquilo que eu sempre falo para vocês aqui quando a gente fala de pós-perda, né? Se a pressão sai ruim, se o Palmeiras consegue sair dessa pressão inicial do Atlético, abre um rombo na defesa e a gente tem muito espaço para transição. E falando em rombo, falando em ponto negativo, se liga. Lembra que eu falei pra vocês que essa linha de 4 é uma novidade pro Atlético do Alberto Valentim? Então, por ela ser uma novidade, muitas vezes as linhas podem ficar espaçadas e aí surgir um espaço como esse que tá na tela pra vocês. Então, olha como tem a linha de 4 ali, a última linha, tem os 2 volantes ali do Atlético no meio e tem esse espaço em amarelo entre as duas linhas, ou seja, linhas espaçadas. Esse é um ponto que o Palmeiras precisa aproveitar. Então, olha só isso acontecendo mais uma vez, as linhas espaçadas e surgindo espaço nas costas dos volantes. Então isso aí é um ponto essencial aí pra gente com Rafael Veiga, com Dudu e tudo mais. Esse espaço a gente precisa aproveitar porque tem sido uma falha do Atlético Paranaense marcando em linha de 4, tá? Marcando nesse 4-4-2 que eles têm marcado. E vocês estão vendo aquelas flechinhas pretas ali na frente? Essas flechinhas pretas estão mostrando o caminho ali dos jogadores do Curitiba nesse caso, né? Mas dos jogadores de branco atacando as costas da defesa. E por que isso é importante, rapaziada? Porque quando surge esse espaço, a última linha
de defesa, aquela linha de 4, fica numa indecisão. Será que eu corro para trás para proteger o espaço nas minhas costas ou será que eu corro para frente para tirar espaço desse jogador que tá conduzindo? E se essa linha de defesa, se um jogador dessa linha de defesa decide correr para frente, surge esse espaço para ser atacado e a gente precisa aproveitar também. Então se liga o que acontece nesse lance. Olha só como um zagueiro desprendeu ali para tentar tirar o espaço do jogador que recebeu no meio e surgiu todo esse espaço nas costas da defesa do Atlético Paranaense. Então, gente, a linha de defesa e a linha de meio campo descompactou, surgiu espaço no meio, vamos acionar um jogador nessa entrelinha. Se um jogador da última linha tentou pressionar para consertar esse erro, aí tem jogador atacando as costas. Aí pode ter Rony, pode ter Dudu, pode ter Rafael Veiga, pode ter Scarpa, enfim. Esse é o caminho. E outro ponto muito curioso pra gente ficar esperto também, aqui nas bolas paradas, escanteios e tudo mais, a marcação do Atlético Paranaense é predominantemente zonal, ou seja, protegendo o espaço e não individual, né? Aquele 1 para 1, ou seja, o Atlético protege melhor os espaços, mas pode ocorrer de um jogador do Palmeiras subir com um pouco mais de liberdade por não ser essa marcação 1 para 1. E o Palmeiras tem bons cabeceadores, então a bola parada também pode ser um caminho. Meus amigos, dito tudo isso, acho que eu não preciso nem avisar que o Palmeiras é muito melhor tecnicamente. O Atlético Paranaense tem melhores jogadores e tá melhor coletivamente também. O coletivo do Palmeiras é o melhor do Brasil, sem dúvida nenhuma, então vamos acreditar. E quero a participação de vocês aqui também nos comentários, se você gostou dessa análise, inclusive, se você quer aprender a analisar exatamente como eu fiz aqui, aprender a ver os jogos do Palmeiras com um olhar diferente, primeiro link da descrição você acessa o nosso programa de apoiadores de financiamento coletivo, você ajuda a gente a se manter vivo e ainda tem benefícios exclusivos como aprender a analisar as partidas como a gente. Não esqueça de ativar o sininho aqui também se você ainda não ativou. O Palmeiras joga na quarta-feira, né? Então na quinta deve ter um pós-jogo tático, tá? Dessa primeira partida. Eu perguntei pra vocês aí no último pós-jogo tático, o feedback de vocês foi: faz sempre que tiver jogo importante, clássico e tudo mais. Então temos uma final agora, vai ter pós-jogo tático. Aguardo então a participação de vocês aqui embaixo. Avante palestra, vamos em busca de mais uma taça. Fechou? Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.